Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje está presente nosso queridíssimo bárbaro psicólogo Duck. E aí? Vindo de terras distantes, um segundo bárbaro na mesa hoje, o nosso querido Zeus. E aí, tranquilos? E fazendo sua estreia na taverna, um mago, nosso querido Pedro. Salve, salve, galera. Essa semana nós reunimos a taverna para falar de um assunto que já tínhamos conversado na temporada passada, que são os animes. Vamos ter uma conversa aqui sobre alguns animes e algumas indicações que todo otaku que se preze tem que ter assistido ou tem que assistir pelo menos uma vez na vida. Mas lembrando, como sempre, que na descrição desse programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa no Instagram, Facebook e etc. Caso queiram entrar em contato conosco, só mandar um e-mail para cafenatavernapodcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafenataverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco. Então, cara, um dos animes assim que eu assisti na época, isso há uns 15 anos, já denunciando a minha idade, foi Elfen Lied. Esse anime, ele é tipo um anime de drama, né? Mas não é aqueles dramas que, meu Deus, é um dorama da vida, tipo uma novela. Mas ele é um anime que tem personagens, né, que passaram por experimentos, né? E eles têm poderes especiais. Só que tem uma personagem em específico, né, que é a Mil, que ela foi encontrada por um personagem chamado Kota, né? Um rapaz tímido pra caramba. Quando ele encontra, né, essa personagem, né, a Nil, ela se afeiçoa muito por ele. Tem um carinho muito grande por ele, só que ela não entende o porquê. Do Kota, né, ela tem uma amiga que é de infância também, que é mega apaixonada por ele, então fica esse romancezinho, né, meio que entre aspas, entre os três, só que a trama do anime, né, quando vai evoluindo, traz alguns aspectos mais violentos, né, da Nil. Você vai descobrir qual que é a origem da Nil, por que quando ela fica nervosa, revoltada, vem uma segunda personalidade dela extremamente violenta. É um anime que tem bastante sangue zorrando, tudo quanto é lado, em algumas partes. Acho ótimo. Cara, tem um final bastante triste. Assim, pra mim foi bastante triste. Esse é o anime daquela cena da Sala Amarela? Qual Sala Amarela? Tava pesquisando algumas imagens aqui enquanto tu tava falando e surgiu essa foto da Sala Amarela toda cheia de sangue jorrando, que eu vi em muitos memes por muitos anos na internet, só que eu nunca sabia de qual anime era. Ah, sim. Eu tô vendo aqui no Google. Sim, realmente, é desse anime. Eu preciso assistir, mano. Assista. Eu vou colocar no meu playlist agora. Quero conhecer, mano. Ele falou, final triste, jorra sangue. Beleza, me conquistou. Eu conhecia só por essa imagem, assim, desse meme, assim. Cara, no primeiro episódio, o anime já mostra pelo que ele foi criado, tá ligado? Já dá uma violência nervosa. E algo interessante a de se notar. Escutem a música, né, de apresentação, procurem a tradução do latim, até mesmo porque, né, não sei de quantos daqui de nós sabe falar latim, mas ele tem, assim, uma ligação absurda com a trama do anime. Então, cara, vale muito a pena. Mega recomendo. Ele se passa mais ou menos em que época, assim? Ele é futurista, dias atuais? Olha, se eu falar dias atuais é um pouco complicado, que nós estamos em 2020, né? Meu Deus. Assim, contemporâneo de 2000. Eu tô vendo aqui na descrição da Wikipedia que eles classificam como terror, então seria uma pegada meio Another, só que com mais sangue. Tipo isso. Another é baita sanguinolento, mas Elfen Lied é mais. É que pra mim, se a gente fosse comparar os dois, Another e Elfen Lied, Another também é um anime que eu amei de
paixão. Eu gosto mais do Offline porque ele é mais emotivo, sei lá, cara, ele, pelo menos em mim, ele traz muito mais emoções, tá ligado? Tipo, dos personagens. É um dos animes, assim, que eu falo, mano, assiste, assim como, acho que no primeiro episódio eu falei do Samurai Champloo, é um puta do anime muito da hora, mas hoje a indicação é o Offline. Quantos episódios ele tem, tu sabe? 14? É que eu tô vendo aqui, né, naquele site de assinatura. A primeira coisa que aparece é maior de 18 anos, né? Foi, opa, show. Mas daí vi aqui na lista 14 episódios. São 13 no anime. Não sei se eles fizeram algum OVA. Ah, pode ser, pode tá contando com. Em relação ao final, tipo, sem dar spoiler, mas ele encerra a história ou é aquele final que deixa com gostinho de quero mais? Cara, ele encerra muito bem. Eu falo isso porque, olhando aqui nos dados do anime em si, ele tem um mangá, né, que continua após o término do anime, no período de publicação. O anime se encerra em 2004 e o mangá vai até 2005. Por isso que eu falei, se terminou com gostinho de quero mais, geralmente, talvez num mangá seguisse mais. Eu não posso dizer pelo mangá, porque eu não li, né, eu não fui atrás, mas a finalização no anime, ele fecha muito bem a história. Deixa talvez uma pontinha ali, mas que, sabe, não é tão necessário assim, você nem liga, tá ligado? Fecha muito bem a história. Às vezes ele pode continuar o mesmo universo. É que, sei lá, como ninguém aqui conhece o mangá, sei lá, pode ser outra história, o anime pode ter ido pra outro lado, não tem como saber. Uhum. Eu acho que não chega a ter o mesmo caso do Claymore. No anime vai ter uma certa parte, que tem um final ali, só que dá a entender que tem uma prolongação de história absurda, só que o anime morre ali. Aí depois no mangá o negócio voa, né? Entendi. Então fica aí a recomendação, Elfen Lied. Tem algum modo oficial ou é só lá no Pérola Negra que a gente acha? Cara, não sei como é que tá hoje em dia, mas na minha época era naqueles sites de anime, 240p, resolução máxima. Pixel art. Você levava 1 hora pra carregar um episódio de 20 minutos, né? Eu não posso dizer que eram bons tempos, porque eu estaria mentindo. Cara, do Elfen Lied, eu tô acompanhando ele aos poucos e eu tô assistindo pelo Goiabu. A qualidade do vídeo chega a ser uns 480p. Mas esse site oficial ou... Um site alternativo. Ah, sim, entendi. É o site do Tio Jack. Ah, Captei. É aquele site que você encontra na internet mesmo, tá ligado? Bom, de qualquer forma, eu vi aqui também, caso você não queira ir pro lado pirata da força, tá disponível no Crunchyroll. foi onde eu tava vendo. No caso, o Crunchyroll dá pra ver de graça, né? Sem assinatura, só que aí você só lida aí com os anúncios, né? Mas tá então de boa. Não foi combinado, mas eu vou seguir aí no Plus 18, então quem estiver escutando e for menor, espera um pouquinho, mano, vale a pena. Tu acha que alguém vai querer esperar, velho? É que a gente tem que, hoje em dia, tem que ser politicamente correto, né? Aquela coisa. Eu já tive 15 anos, então eu lembro que os outros adultos falavam, espera um pouquinho. É aí sim que eles vão coçar o dedo. Não, mas esse é muito. Goblin Slayer. Tighten up number senses, no fairness is needed for pigs. Laughter's a hug, playful smiles, guide gets wrong. Bathed in sorrow like sorrow is spilled upon your flesh. Save the lives of the kind to reclaim what's rightfully. Conhecido, polêmico. Demais. Mamilos. E, cara, eu não conhecia ele há muito tempo. Não peguei ele desde o começo. E assim, foi através de um colega, eu tava falando, ele falou, você precisa assistir Goblin Slayer. Você gosta de RPG? Gosta de taverna, de grupos, de dungeon? Eu falei, sim. E aí, conforme eu ia conversando com ele, ele ia falando, então você tem um gosto mais pra um pouco gore e um pouco adulto. Eu falei, sim. E aí ele me apresentou. A história se trata ali mais ou menos de um caçador de Goblin, tanto que os personagens principais não têm nomes. O Goblin Slayer é o Goblin Slayer e os outros personagens, no primeiro episódio, a sacerdotisa, e nos outros aparece a arqueira elfa, o xamã e outro homem lagarto, sacerdote. Mas a história dele é
bem aquele clichê de RPG. Grupo na taverna, conversando, coisa e tal. Só que lá tem, digamos assim, caçadores. Onde cada um pega o seu contrato e vai caçar um monstro. Se, pelo nome do anime, você sabe que tem um caçador de Goblin, um Goblin Slayer. E aí começa aquele RPG normal e você já entra naquele clima de anime medieval, taverna, um grupinho se formando com a sacerdotisa, a primeira missão dela, e você fala, beleza. E é aí que rola um belo tapa na cara, e ele fala assim, tá, tudo aquilo que você vê de um anime, você tá acostumado para um adolescente, show. Ele fala assim, aqui vai ser a vida real. E ele muda, e aí ele se transforma no anime, que por isso que eu tô indicando ele, porque, cara, ele mostra que, assim, mesmo se passando no mundo que você sabe que tem magia, tem monstros, ele trata-se como se fosse tudo com magia e monstros no nosso mundo. Então, é um anime adulto. E o personagem principal, que é o Goblin Slayer, ele não é overpower, ele não tem magia, não tem nada, e ele é um caçador de goblins. Todo mundo, até alguns, tiram sarro dele porque ele só caça goblins. E o legal é que conforme vai passando os episódios, você vai descobrindo meio que o porquê ele só caça goblins. E, cara, ele me marcou. São quantos episódios esse anime? São 13. É o anime já finalizado? Tem continuação? Está em produção no momento? Ele trabalha em arcos, então, assim, ele tem alguns arcos que já se passaram nesses 12 episódios, e aí fizeram mais um filme com mais um arco fechado. E falar pra você, pra mim, o mangá foi demais. Pra mim, o anime, ele tá no limiar digamos assim, de um anime adulto sério, e o mangá ele extrapola. Então, quando eu fui atrás do mangá, eu falei assim, não é bem isso que eu queria continuar vendo. O anime, ele põe ali no limite, e eu mantive aquela coisa, eu espero que tenha mais, porque quando eu comecei a conhecer ele, foi quando eu conheci a Crunchyroll. Eu via direto o Goblin's Crown, que é o filme que veio depois dele. E aí depois que meu amigo me falou, eu assisti os episódios, e assim, já era um que a galera não tava esperando muito, mas não é algo que assim, é garantido que vai ter uma sequência, mas é aquele anime que assim, ele fecha o arco que ele tava trabalhando, mas se tiver mais histórias, show, não vai atrapalhar nada do que passou, e você vai querer continuar assistindo. Cara, Goblin Slayer é provavelmente um dos animes mais polêmicos dos últimos tempos, e ele é o legítimo anime, não é pra qualquer um. Não. E não é porque quem gosta é melhor ou pior do que não gosta. É literalmente gostos diferentes. Eu recomendaria pra quem tá ouvindo e não conhece, assiste o primeiro episódio. Se o que acontece da metade do episódio pra frente não te tirar do anime, prossiga. Caso contrário, ele não é pra ti. E não é porque tu é burro ou inteligente demais pra esse anime. Não. É simplesmente porque ele não é pro teu gosto. Tu vai assistir outras coisas. Porque senão tu vai acabar desprezando uma obra por nada, tá ligado? Tu vai acabar criando um hate que não é necessário pra uma obra que simplesmente não foi feita pra ti. Essa é a verdade. Eu acho correto, mano. Porque aquela coisa, não é um anime que eu recomendo. Nunca assisti anime, devo começar por qual? Não, esse não é onde você deve começar, não, por favor. Tu vai tirar a pessoa de qualquer anime que existe. Por favor, não comece por esse, cara. Faça que nem eu, tipo, já venho alguns anos assistindo e aí vem esse e dá aquela virada em tudo que eu já tinha visto e falei, nossa, eu não tinha visto alguém chegar aqui. Mas se você já assiste bastante anime, coisa e tal, quer ver algo fora da curva, esse é um bem fora da curva. Já até anotei aqui. Não, Pedro, não é possível que tu não saiba o que é Goblin Slayer. Nossa, você que gosta de sangue? Juro a vocês que eu nunca vi. Bom, Goblin Slayer você pode encontrar, obviamente, no navio do Jack Sparrow, como sempre, como qualquer coisa que a gente falar aqui, ou também de forma oficial lá no Crunchyroll. Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nada temer. Séculos passam num segundo, no brilho de um sorriso. Tem a força que me guia, é o paraíso. Bom, o anime que eu escolhi foi a minha primeira opção, foi o clássico Inuyasha. Nas asas de um sonho, não vou me perder jamais. Mudar minha mente, um novo mundo à nossa frente, nada vai me fazer parar se você me amar.
Nossa, agora o cara fez a gente voltar no tempo. Agora pegou, mano. Agora, por favor, me excomunguem. Eu nunca assisti Inuyasha. Nossa. E os caras me criticando porque eu nunca assisti Goblin Slayer, tá vendo? Vergonha! Escolhi Inuyasha porque eu sou fanboy mesmo, né? Meu anime preferido. Ele tem, na primeira temporada, 165 episódios. Ah, suave. Suave. E começou lá em 2000. Foi esse que eu assisti. Acabou em 2004, se não me engano. E a segunda temporada, que é a finalização do anime, só veio ao ar em 2009. Né? Então foram 5 anos de espera. Não assisti anime na época ainda, né? Era muito novo. Mas basicamente o anime conta a história de uma menina que ela vive nos tempos modernos, que na época era lá no final dos anos 90. Na casa onde ela mora, né? Aquelas casas japonesas bem grandes, parecem umas mansões. Tem um poço, que é chamado de poço come ossos. E através desse poço ela consegue viajar 500 anos atrás para a era feudal do Japão, onde aconteciam várias guerras e também existiam muitos que eles chamam no anime yokai. Para nós aqui são demônios. Quando ela viaja no tempo, 500 anos atrás, ela conhece o Inuyasha, que é o protagonista junto dela, da Kagome, e o anime gira em torno de uma joia, que é a joia de 4 almas. Acho que no segundo ou no terceiro episódio, a Kagome ela faz a proeza de destruir a joia em milhões de pedacinhos, e a joia se espalha pelo mundo, e ela tem o poder de ver a joia quando outra pessoa está usando. Né? Essa joia, se você tiver ela completa em suas mãos, ela pode realizar um desejo seu, qualquer desejo que você quiser. E muita gente, né? Muitos yokais, muitos humanos, eles querem essa joia para poder fazer o mal. E o anime se passa indo atrás dos fragmentos da joia. O Inuyasha ele precisa da Kagome, porque ela consegue localizar os fragmentos e sentir os fragmentos com o pé. Então eles vão atrás da joia, de reunir os fragmentos da joia para poder realizar o desejo no final, né? Mas, cara, é um anime que é fantástico, né? Nota 10, eu dou nota 10, é um anime que tem muita ação, muita aventura, tem romance, tem comédia, né? Tem como falar de comédia não falar do Miroki, que é um monge totalmente safado, não pode ver uma mulher que ele já vai lá, vai tirar um proveito. Então, é uma recomendação que eu acho muito importante para qualquer otaku. São 165 episódios, como eu falei, mas você não vai se arrepender. E entramos no primeiro Isekai da rodada. Isekai? Ok, traduz para os jovens dinâmicos o que é um Isekai. Por favor, não, traduz pros velhos gagás também aqui, por favor. Dentro da cultura otaku, nós temos diversos nomes para gêneros específicos ou convenções de gênero, que são geralmente coisas que acontecem normalmente nessas obras. Uma das mais comuns desse estilo de anime são os Isekai, que não são nada mais nada menos do que o arquétipo de Sword Art Online, por exemplo. Que é quando você pega uma pessoa do mundo real, geralmente um estudante, e ele é lançado para fora do mundo dele, seja morrendo, seja entrando num portal, seja indo para um videogame, seja sendo abduzido por alienígenas. De qualquer forma, ele é retirado do ensino médio da era moderna e vai pra esse mundo fantástico de aventuras. Não sabia, mano. Interessante. Só que também não sabia a definição, mas no caso Inuyasha, ela não vai pra outro mundo, né, como pode ser nessa definição aí, ela viaja no tempo. É que vai pro mundo medieval. Outra época, né? Não tem eletricidade, não tem celular, não tem computador, sabe? Tu tira o adolescente médio padrão japonês e coloca ele num lugar que ele amaria estar. E tem até várias vezes nos episódios, ela leva a bicicleta dela pro mundo feudal e o pessoal fica sem entender, né, como funciona a bicicleta. Cara, você foi contando no Yasha de novo e fui tendo aquele flashback, assim, de nostalgia da hora, mano. Olha, eu assisti só quando lançou mesmo. Não vou entregar minha idade nunca. Mas eu lembro que eu gostava bastante, cara. Você terminou todo o Inuyasha? Assim, na época que eu tava assistindo, eu lembro que conforme ia lançando na Cartoon 1, eu ia assistindo, mas, cara, eu assisti bastante mesmo. Então, assim, eu não lembro da história e agora me deixou curioso pra dar um remember, porque Samurai X foi um que eu fui dar um remember e a minha memória nostálgica fazia uma bela edição. E aí eu fiquei curioso pra ir no Yasha. Vou dar uma olhada também, mano. Só pra terminar a minha recomendação, que como eu falei, a primeira temporada foi 2000 até 2004, a segunda, Inuyasha The Final Act, foi só em 2009, e ano passado, 2020, né, eles lançaram um spin-off, que é meio que a continuação do anime, que conta a história da... Ah, não, tá dando spoiler, esquece. Ai, caramba, Mas vale a pena. Legal, então é um anime que tá no hype. Tá nos dias atuais. Cara, é um clássico, assim, irretocável. Dublagem, músicas, a arte. Eu acho a arte desse anime muito bonita. Faz jus ao nome, obrigatório.
para assistir. Caso você, jovem pimpolho, que esteja nos ouvindo, queira ver no Pérola Negra mais próximo, ou caso queira assistir de forma oficial, está disponível no Prime Video. Bom, seguindo a pegada de clássicos da animação japonesa, eu vou puxar aqui um filme animado, talvez uma das obras mais importantes da década de 80 que o Japão já produziu. Eu estou falando da obra suprema de Katsuhiro Otomo. Vamos falar um pouco de Akira. Aí sim. Akira é aquele cara de cabelo preto e jaqueta vermelha, né? Se você não falar da moto, você não tá falando da Akira. E a moto vermelha. Ah, entendi. A moto que chama Akira. Sacanagem. Ué, mas não é? Peraí, vou assistir de novo agora, vai, tchau. Cara, eu não consigo nem começar a descascar essa cebola que é a Akira. Porque são tantas camadas, são tantas coisas que esse filme de apenas 2 horas fala. É incrível, assim. Dando uma sinopse básica, o filme ele se passa no futuro do passado. Porque o filme se passa em 2019, que é um futuro distantíssimo pra eles. E é o nosso passado atualmente, pra ver como nós estamos. Conta a história de uma Neo-Tóquio, que seria uma Tóquio destruída depois de uma terceira guerra mundial, que obviamente acabou sendo uma guerra nuclear. É uma temática bem cyberpunk, assim. E aí dentro dessa nova sociedade, um governo militarizado, as coisas muito mais autoritárias, a gente acompanha de perto a vida, ou vamos dizer, né, os dia a dia de Shotaro Kaneda, para os íntimos como apenas Kaneda, que é um líder de uma gangue de motoqueiros que inferniza os subúrbios daquelas periferias desta nova Tóquio. E as coisas elas vão desenvolvendo e vão tendo uma progressão gigantesca quando eles acabam topando com um efeito colateral de um experimento secreto do governo. E eu vou parar por aqui com os spoilers, porque é um filme que merece ser assistido não apenas por sua história riquíssima, pela sua ambientação, mas principalmente pela sua animação. Eu geralmente não gosto de falar sobre isso pra quem não assistiu, só que nesse caso eu vou fazer uma exceção, porque assista, aproveite, curta essa animação, mas tenha em mente que tudo que tu tá vendo foi feito à mão. Não tem computador envolvido, não tem CGI, não tem pós-produção, foi tudo feito à mão. Cada quadro foi desenhado daquele jeitinho pra compor os 24 quadros por segundo dessa animação. É algo fora de série. É inacreditável o trabalho de produção, o design de arte, o traço tão bem feito dessa obra. Algum de vocês chegou a assistir também? Cara, eu assisti Akira e assim, quando eu assisti, tava na TV aberta ainda e passando. E, mano, na época não dei valor à animação e depois, mais velho, eu vim reassistir e quando eu descobri isso, que a animação era feita quadro a quadro, assim, eu entendi o que eu tinha assistido na época e eu falei, caraca, não consegui até hoje imaginar o tamanho do trabalho que fizeram nisso. Dentro da indústria do cinema, principalmente no ramo da animação, existe uma máxima de que o primor da animação 2D que a humanidade conseguiu fazer está em Rei Leão, de 94. E eu não tô aqui pra discordar, é realmente inacreditável o que a Disney fez em Rei Leão. Mas, cara, dá uma olhada em Akira. Dá uma chance pra essa animação japonesa, porque existem técnicas, existem formas e ferramentas que eles utilizaram pra fazer aquele filme que, cara, tu não vê hoje. Tu não vê. Foi algo muito, muito aquém de tudo que foi feito e de tudo que jamais será feito de novo. E assim, só falar pra molecada que vai assistir hoje, vai parecer datado.
áudio deles, se você não nasceu depois dos 2000, você vai estranhar, vai parecer meio old. Eu acho que eu não assisti a dublagem dele, mas imagino que a dublagem esteja da mesma época também. Mas assim, vale muito a pena, não só pela, digamos assim, pela arte que ele apresenta ali, pela própria, digamos assim, história dos animes, digamos assim, é difícil ver hoje um anime sério que se mantém dessa forma, digamos assim, prezando arte e prezando história e algo da hora que você veja na tela. Não, e é um primor em todos os gêneros que ele tenta, porque ele flerta muito com ficção científica, tem determinadas cenas e determinadas partes que ele flerta com terror. Sim. Tem ação, pura ação, toda a sequência final no estádio é pura ação e é incrível a música, os efeitos, a movimentação, a direção de cena. É um expoente, é provavelmente uma das maiores animações já feitas no mundo e é provavelmente um dos maiores filmes de animação já feitos na história. Não é pouca coisa. Então, pra você que quer se considerar otaku, eu recomendo fortemente, assista essa animação, são apenas 2 horas, está disponível na Netflix lá, dublado, legendado, da forma que você achar melhor. Assista na maior tela que você conseguir achar. Se possível, não assista no celular, assista realmente numa TV, no monitor, no computador, algo grande assim, porque é algo que merece muito ser apreciado. E abrindo um parênteses aqui, se você assistir e gostou, eu recomendo fortemente que você dê uma olhadinha no mangá, que o mangá eu considero ele uma expansão perfeita de tudo que é trabalhado no filme. Ah, mas o mangá ele continua a história? Não. A história tem começo, meio e fim igual o anime. Porém, o mangá, eles são 6 volumes enormes. É um verdadeiro livro, assim. Então, apesar do fim ser o mesmo... Ele expande o universo? Não, ele expande todas as histórias. Às vezes tem um ou outro personagem, ou alguma história, tipo daquela sacerdotisa lá do templo, ou daquele maluco lá da empresa que tava tentando chantagear o governo. Essas histórias, elas acabam passando muito rápida pelo filme, porque são só 2 horas pra contar. Só que como o mangá é tão rico assim e tem tanto espaço, é tudo muito mais explorado, é tudo muito mais a fundo. Então eu acho que se você assistir essa obra e realmente se apaixonar como eu me apaixonei, porque eu assisti tardiamente, eu não assisti na época, primeiro porque eu não era nascido, eu não assisti enquanto eu tava crescendo, eu nunca vi na TV, eu fui conhecer depois de adultos, eu realmente me apaixonei por essa história e eu recomendo muito fortemente. Se você assistir e se apaixonar igual eu, procura o mangá, porque é incrível. Tudo que tem de perfeito no filme, vezes 10, assim. Cara, que show. Não sabia sobre o mangá. É que assim, fui assistir adulto, né? Ele porque eu lembrei da minha infância. Mas infância, adolescência, adivinhe qual. Mas como o Doug dizia, numa era pré-internet, aquela coisa me chamou a atenção por outros motivos. Mas ficou na minha memória a imagem dele, as cenas, e depois, quando eu fui ver adulto, eu falei assim, nossa, tem todo um universo ali que, tipo, eu não tinha idade, eu acho que o suficiente pra entender ali. E na época, digamos assim, não consegui reparar, também não tinha idade pra reparar, a diferença de você fazer um anime 24 quadros, ou os outros, digamos assim, na época que eu assistia, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, que tem quadros estáticos. Mexe a boca. E olha lá. É uma história riquíssima, a história do Kaneda é muito boa. Pra mim, a história do Tetsu é um dos maiores vilões do cinema, assim, que é o antagonista da história. Eu acho a progressão dele, do que ele começa e do que ele se torna, é absurdo, assim, absurdo. Fica a recomendação final aqui. Uma breve curiosidade, na verdade, para quem gosta de The King of Fighters, né? Tem o personagem K9999, que ele foi, assim, absurdamente inspirado no Tetsu, tanto o ataque especial dele, né? E, inclusive, o dublador do lutador, né, do K999, é o mesmo dublador do Tetsu no anime Akira. Só que o autor não curtiu essa ideia dessa homenagem, entre grandes aspas, a que a CNK fez a Akira. E quando... eu não lembro quem foi a empresa que relançou. Tem a Steam, inclusive, né? Trocaram, né, o K999 e colocaram outro personagem chamando Nameless,
que ele tem as mesmas habilidades, os mesmos recursos, né, com animação diferente. E Nameless foi uma tirada da SNK com o autor da Akira, né? Que falar, tipo, beleza, a gente gosta do personagem, então a gente não vai pôr nome nenhum, mas ainda assim, representar ele lá. Uma segunda curiosidade, falando do mangá de novo, o mangá é do mesmo diretor e roteirista do filme, então é o mesmo criador, é o Otomo. E o que acontece? Ele começou fazendo o mangá, começou a publicação, teve um hype absurdo, foi pedido pra ele fazer o filme, o que ele fez? Ele parou a produção no mangá, fez o filme e depois ele continuou a produção no mangá depois que o filme já tinha sido lançado. Então, ele começou o mangá em 82, foi pedido pra ele parar e começar a produção do filme lá por 85, 86, porque o filme foi lançado em 88, e depois ele só foi terminar o mangá em 93. Caraca. Só pra ter uma ideia, assim, do quanto tempo ele teve. Porque a história era a mesma. O final que ele deu pro filme é o mesmo final que tem no mangá. Só que o que ele explora nessa lacuna de tempo que ele tem pra trabalhar entre o lançamento do filme e o lançamento da última edição do mangá. Cara, eu já ouvi falar, já me indicaram e eu não assisti por preguiça mesmo. Mas eu sei que é muito bom. Vergonha! Ô, Cast, na hora que você for explicar o que é Isekai, coloca a musiquinha do Telecurso 2000. Boa, Boa. boa. A gente tem que fazer um programa um dia só explicando o que é shonen, o que é seinen, o que é ecchi, o que é Nem eu sei todos, mano. josen, o que é isekai, o que é... Hentai. Isso aí você não precisa explicar, mano. A certeza, quem é adolescente ou já foi, sabe que essas coisas a gente aprende sozinho. Ah, sim, Eti, Rentão, são coisas assim que a gente lembra com a palma da mão, com certeza.